Alguém me perguntou ontem, um homossexual ele pode ser cristão? Eu respondi sim. Eu estou levando pedrada só de religioso. E alguns de vocês agora já não estão gostando de mim, porque como um homossexual pode ser cristão? Olha, só tem que compreender o ponto bíblico para você trazer tal afirmação. Não estou eu aqui querendo excluir homossexuais em relação ao reino de Deus, porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer na cruz, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a gente está na geração da graça, é o perdão oferecido a Deus por todas as pessoas, de todas as etnias, cores e raças. Então, a salvação é pela graça, e sim, ela é oferecida a homossexuais. Porém, o próprio Cristo, em Lucas 9, 23, 26, diz: E dizia a todos que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida perderá, mas qualquer que por amor de mim a perder, a sua vida salvará. Ou seja, para a gente caminhar com Jesus, a gente precisa tomar uma decisão, porque Jesus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E para caminhar com Ele, precisamos viver uma vida de santidade. Então, inicialmente, se você é homossexual, você já vai precisar levar em consideração esse versículo que eu vou mostrar aqui. Ele é cobrado a heterossexuais. Se é cobrado a heterossexuais, como não seria a homossexuais? Em 1 Coríntios 6, 18, 20 diz: Fujam da imoralidade sexual e de todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo que os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabes que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus? E que vocês não são de si mesmos e que foram comprados pelo alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. E no versículo 15 e 16 diz: Vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo? E tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo algum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um só corpo com ela? Pois está escrito, os dois serão uma só carne. E aí é o ponto. Se eu sou cristão, eu estou unindo a minha carne a Cristo, me guardando para Ele, porque eu pertenço a Ele, ou estou usando o que pertence a Cristo, que é o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, a estar me relacionando sexualmente com outras pessoas e me colocando como uma prostituta perante a Cristo? Ele voltará para pegar uma noiva prostituta ou uma noiva santa que se guardou para Ele? Ou seja, eu poderia mostrar vários versículos que mostram que o pecado da homossexualidade é mais num contexto sexual, não propriamente a pessoa se compreender a ser um. Ou seja, um homossexual ele pode ser cristão, mas ele precisará negar a sua carne, pegar a cruz e seguir a Cristo. Mas eu estava vendo o vídeo dele, cuidado com pessoas que afirmam tais coisas e nem sequer têm a palavra de Deus aberta. Vocês agora já não estão gostando de mim, porque como um homossexual pode ser cristão? Cristão é tentar levar o estilo de Cristo, não é tentar ser Cristo, porque se for, ninguém aqui é. Ser cristão significa discípulo ou imitador de Cristo. Os cristãos acreditam que Jesus é o Cristo, prometido, o Salvador do mundo. Mateus 16, 15 e 16. E ele veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados, que nos afastam de Deus, e assumiu o nosso lugar morrendo em cruz e ressuscitou. Agora, todos que se arrependem dos seus pecados, aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, podem viver uma vida nova com Ele. Jesus liberta o pecado da condenação. Um cristão que segue Jesus tenta se tornar mais parecido com Jesus, obedecendo os seus mandamentos e tentando agir como Ele agiu na terra. Efésios 5:1, 2. Esse é um grande desafio, mas Deus ajuda-nos através do Espírito Santo, que mora dentro de cada cristão. E o Espírito Santo ensina, corrige, nos ajudando a viver mais parecidos com Cristo. Não somos igual a Cristo, mas devemos ser igual a Ele, buscar viver a identidade dele, como fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Quando estamos em Cristo, nova criatura somos. Eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Todos vão precisar viver uma nova identidade em Cristo, porque o próprio Cristo fala em João 3, que aquele que não nascer da água do Espírito não merecerá o reino dos céus. O que é da carne, é da carne. Jesus faz uma separação aí. O que é do Espírito, é do Espírito. E não se maravilhes nisso, porque é necessário nascer novamente. Então o próprio Jesus faz uma imposição que devemos nascer novamente para entrar no reino de Deus.
Em Ezequiel 11:17 também diz que Deus há de tirar aquele coração de pedra e dar um novo coração de carne. E que ele tirará aquele espírito e ele dará um novo espírito. E que o contexto dessa palavra ainda nos diz que ali o Senhor estaria direcionando o povo de Israel à terra prometida. E que ele faria uma nova aliança. Que ele derramaria seu Espírito Santo para capacitar o seu povo a andar de acordo com a sua vontade. E que Ezequiel já estava profetizando que quando Jesus subisse aos céus, o Espírito Santo seria derramado para a capacitação do povo de Deus a andar de acordo com a vontade dele. Ou seja, do homossexual, do negro, do branco, de todas as pessoas. Eles serão uma nova criatura. Eles terão o Espírito Santo que capacita a cada dia nós a viver de acordo com a vontade de Deus é. Então, tem que pregar um novo nascimento. Pois então, meu querido, estamos vivendo o ministério do Espírito Santo, que nos capacita a viver de acordo da vontade de Deus é. Ou seja, toda pessoa que toma a sua decisão a caminhar com Jesus terá o poder dele para vencer. Interessa para onde eu vou. Não me interessa mesmo. Você pode ter saído do presídio hoje à tarde. Eu quero saber se você vai para o reino ou não. Porque não interessa de onde você vem. E se eu quero seguir a Jesus e eu quero ser salvo, como eu serei sem buscar o conhecimento das Escrituras para andar de acordo com a vontade dele é? Porque Jesus diz que aquele que diz que me ama, segue a minha vontade, segue a minha lei. Mas aquele que diz que me ama e não segue a minha vontade, este é mentiroso. E como eu saberei a vontade de Deus? Baseado nas Escrituras. Em Lucas 18:8 diz, será que porventura quando o Filho do Homem vier encontrará fé nesta terra? A fé não vem somente você em acreditar, mas e sim viver a vontade de Deus. A vontade de Deus que está nas Escrituras. Ou seja, o que me estranha nesse vídeo eu vou mostrar para vocês agora. Como que eu posso ser um ministro do Evangelho, pregar a palavra de Deus, se nem a palavra ali está aberta, está faltando? E a Bíblia fala sobre vãs filosofias de homens sobre os últimos dias. Está em Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não de Cristo. Paulo, nas cartas de Corinto, confrontava a imoralidade sexual de Corinto, a divisão da igreja de Corinto e a falta da centralidade de Cristo nas suas pregações. Então, cuidado com pessoas que pregam o evangelho, muitas vezes autoajuda, mas esquecem que o nosso centro é Cristo, que só dele provém a salvação e que a gente precisa, sim, buscar o evangelho para poder crescer espiritualmente nos dons ministeriais, nos frutos do Espírito Santo, que é ele que nos capacita a viver como Cristo foi aqui na terra. Ou seja, eu não tenho como ir pregar a palavra de Deus sem ter ela em minhas mãos para afirmar aquilo que eu falo perante a palavra de Deus. Só que o pecado não afasta você de Deus, põe isso na sua cabeça. É religioso que afasta você de Deus. Deus está... E você acha que pecado não afasta as pessoas de Deus? Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. O pecado afasta sim as pessoas de Deus e traz sofrimento e condenação na vida delas, porque Deus não permanece em local de pecado. Se a gente desconsidera o próprio pecado, a gente desconsidera a morte de Cristo na cruz, porque ele pagou o alto preço por nós, pelos nossos pecados. Então o pecado ele deve sim ser considerado e ser vencido perante o cristão. E outra coisa, vamos acabar com essa narrativa diabólica por causa de religiosidade de alguns, outros vão deixar de seguir a Deus por causa disso. Não, a Bíblia diz que há joio e há trigo, há pessoas boas e há pessoas ruins. Então não vai ser por causa de pessoas ruins que eu vou deixar de amar a Deus.